Olá, quarto ano. Então, hoje nós vamos. eh, a gente vai mudar o assunto. Na aula passada, nós vimos. Aula passada e aula retrasada, nós falamos sobre a formação dos estados brasileiros. Hoje nós vamos falar, então, sobre democracia, tá? Então, essa aula é referente às duas aulas do dia 25, quinta-feira, que é o dia que eu estou postando esse vídeo, tá? Então, nós vamos falar a respeito as expressões históricas da democracia, a democracia direta, a democracia representativa, a teoria democrática moderna e a democracia no Brasil. Só lembrando que dentro desse assunto, nós ainda vamos falar a respeito de cidadania e direitos humanos. Então, assim, não que o assunto da formação dos estados brasileiros tenha terminado ali na última aula e ponto. Fizemos exercícios e hoje a gente já entra em outra coisa, porque está tudo ligado, tá? Então, vocês vão ver bastante a respeito da formação democrática no Brasil, né? O que a gente vive aqui no Brasil. Identificar a relação entre democracia, cidadania e direitos humanos na sociedade contemporânea. Então, nós vamos analisar, né, de que maneira as mudanças na concepção de cidadania são fundamentais para a luta da institucionalização dos direitos humanos e também compreender que os direitos de cidadania são conquistas historicamente construídas e que a participação política é indispensável para a ampliação desses direitos, tá? Então, a gente vai começar aqui falando justamente sobre a democracia. Na aula passada, eu havia comentado com vocês sobre algumas manifestações populares ocorridas em 2013, em todo o Brasil, que reuniu milhões de pessoas nas ruas, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, cerca de 100 mil pessoas se juntaram, a princípio, para protestar contra o aumento das passagens dos ônibus municipais. Depois, outras reivindicações foram aparecendo, principalmente no campo da saúde, da educação. E assim a população entendeu que era o momento de manifestar indignação diante da negligência do Estado na gestão dos interesses públicos, né? Essa indagação popular cresceu com a percepção de que várias capitais tinha havido, aconteceu um abuso, né, na ação policial que reprimia os cidadãos com gás lacrimogêneo. Então, nas sociedades contemporâneas, a palavra democracia, ela é utilizada para designar uma estrutura de organização da sociedade na qual a população participa de diversas maneiras das esferas de poder social. Então, por isso que nós vamos estudar as diferenças conceituais e ideológicas relacionadas à democracia, né? Suas diversas configurações históricas, que existe a democracia direta, representativa, participativa, e alguns principais pensadores das teorias democráticas modernas e contemporâneas. Então, na concepção usual de democracia, há um vínculo estreito entre esta e os conceitos de cidadania e direitos humanos, mas nem sempre foi assim. A gente vai estudar, né, a trajetória de lutas e conquistas pelos direitos de cidadania, civis, políticos e sociais, e o que significa ser cidadão hoje. Né, a gente vai refletir também sobre o surgimento do conceito de direitos humanos e sobre como a luta pela afirmação desses direitos estabelece, porque a simples declaração de um direito não faz com que ele seja implementado na prática, vocês sabem disso, né? Um exemplo são as lutas dos diversos grupos sociais que a gente vê por aí. Então, no Brasil, a construção de uma sociedade democrática foi marcada por percalços no passado e ainda o é no presente. Lá no final dos slides, eu não vou ler todos os slides com vocês, eu coloquei um texto bem completo a respeito da formação democrática no Brasil, vou deixar esse material disponível, né? E vocês vão perceber, se no passado vivemos momentos em que a participação popular foi suprimida por diferentes governos autoritários, no presente essa participação continua limitada,
pela repressão estatal e pela negação dos direitos básicos de cidadania e dos direitos humanos, principalmente aos jovens pobres da cidade e do campo. Então, discutir democracia, cidadania e direitos humanos é também compreender como o nosso cotidiano está relacionado à nossa participação efetiva na construção da sociedade. Então, ao contestar o aumento das tarifas dos ônibus, né, daquelas manifestações de 2013, que eu falei para vocês, a luta inicial pela redução das tarifas e pelo passe livre levou a outras demandas sociais, como o fim da violência policial, a democratização das decisões de gastos públicos e a universalização dos direitos de cidadania. Lembrando que isso daqui foi o início, então, né, que depois culminou com o impeachment da Dilma Rousseff. Continuando, o conceito de democracia como poder do povo surgiu na Grécia Antiga, aproximadamente no século V a.C. Então, o termo é composto dos vocábulos demos, que significa povo, e kratos, poder. A democracia é, assim, um regime político que pressupõe a existência de um governo direto ou indireto da população, mediante eleições regulares para os cargos administrativos do país, do estado ou do município. No entanto, o exato significado do poder do povo depende do período histórico e da sociedade que se tem como referência, assim como de diferenças conceituais e ideológicas. Então, por exemplo, ao longo da história, o atributo de cidadão já foi exclusivo de proprietários de terras, de homens brancos, de homens letrados, de homens e mulheres adultos, etc. Então, no decorrer da história, existem várias atribuições a quem realmente era considerado o povo, né? Entre aspas. Em nossos dias, então, existem diferentes concepções de democracia presente na sociedade. Há os que defendem a ideia de democracia como algo que diz respeito apenas à esfera política, como votar, ser votado. Outras aplicam também às áreas da vida econômica, como participar da definição do orçamento público de certa localidade, social, decidir sobre as leis que tratem da vida privada, como questões ligadas à sexualidade ou reprodução, como ocorre em relação ao aborto, por exemplo, cultural, opinar sobre que aparatos de cultura, como teatros e cinemas, e de lazer, por exemplo, né? Parques, onde que os cinemas, parques, praças serão instalados, em que quantidade e onde, né? Então, continuando aqui, essas diferenças indicam que a concepção de democracia sofre influência de diferentes matrizes ideológicas. Nas sociedades em que a participação popular nas decisões governamentais é significativa, o alcance da ideia de democracia perpassa as diferentes esferas da vida social. Há ainda casos de nações que pretendem impor seu sistema de democracia a outros povos, como ocorre nas intervenções armadas nos Estados Unidos e em outros países também. Quais seriam, então, as características necessárias para um governo democrático? Então, é bastante difundida em nossa sociedade a ideia de que todos os indivíduos devem ter direitos e deveres iguais, quaisquer que sejam sua classe social, seu gênero, sua etnia. Mas o que parece tão óbvio é, na verdade, um dilema nas sociedades contemporâneas e uma luta de diversos segmentos que buscam reconhecimento e aceitação, bem como o atendimento de seus interesses, né? Dessa forma, o conceito de povo como coletividade que compartilha direitos e deveres, considerados essenciais, surgiu no período histórico denominado Idade Contemporânea, que começa com a Revolução Francesa, no final do século XVIII. Então, a partir do momento em que os seres humanos passam a ser vistos como juridicamente iguais, é que pode-se pensar em democracia, em um governo de todos, do povo, pelo povo e para o povo. A democracia
No entanto, não foi o sistema político predominante na história, como vocês sabem. Desde sua formulação em Atenas até o século XIX, poucos governos adotaram, e nos últimos séculos, a ampliação da participação popular sempre ocorreu em resposta à luta dos diferentes grupos excluídos do processo de tomada de decisão política. Então, portanto, ela sempre foi uma conquista das sociedades, não uma concessão das classes dominantes. Então, nas expressões históricas da democracia, somente a partir do século XX, a democracia passou a ser considerada por muitos um critério de legitimação da vida política. Então, ao longo de sua trajetória, o pensamento democrático se modificou, incorporando e abolindo diferentes elementos. Desse modo, duas expressões da democracia, a direta e a representativa, tiveram lugar na história ocidental. Então, falando da democracia direta, né? Na democracia clássica em Atenas, todos aqueles que fossem considerados cidadãos podiam e deviam participar da criação e da manutenção de uma vida em comum. O demos, né, o povo, era a autoridade soberana para exercer funções legislativas e judiciárias, ou seja, a cidadania ateniense requeria a participação direta dos cidadãos nos assuntos da polis, que era a cidade. Dessa forma, né, a virtude cívica, o princípio de compromisso de todos os atenienses, implicava dedicação à cidade republicana e subordinação da vida privada aos assuntos públicos e ao bem comum. Nesse modelo, o conceito de cidadão está associado à participação, pois cada cidadão interfere diretamente nos interesses do Estado. Na prática, o exercício da democracia direta consiste na discussão, sem intermediários, das principais questões de interesse comum. Na Grécia Antiga, as assembleias populares reuniam os cidadãos na Ágora, que era uma praça pública onde se deliberavam leis, impunham sanções, enfim. Esse modelo, entretanto, dificilmente seria possível em comunidades mais numerosas do que as das cidade-estado grega, nas quais o conceito de cidadão era aplicado a um número restrito de pessoas, né? Já na democracia representativa, o conceito moderno dessa democracia surgiu com as revoluções burguesas da Europa do século XVII e XIX, especialmente com os ideais iluministas de liberdade e primado da razão, bem como a independência dos Estados Unidos no século XVIII. O pilar desse modelo é a noção de soberania popular, que se efetiva pelo exercício do voto. Além dela, outras instituições políticas foram criadas e se tornaram indispensáveis para caracterizar um regime como democrático, a separação dos poderes, o respeito às leis, a livre manifestação do pensamento e a cidadania. Esse modelo se caracteriza pela representação política. Na democracia representativa, as deliberações coletivas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por pessoas eleitas para tal finalidade. A participação dos cidadãos é indireta, periódica, formal e se expressa por meio das instituições eleitorais e dos partidos políticos. Nas últimas décadas, em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, surgiram questionamentos ao modelo representativo, na medida em que, em muitos casos, os representantes eleitos pelo voto popular costumam agir em defesa de interesses de grupos dominantes. Como a gente vê muito acontecer aqui, né? Então, só para fazer um parênteses aqui, né? O que foi o ostracismo? Era uma prática da Grécia Antiga, com o atual significado de isolamento, exclusão ou afastamento das próprias funções. A prática do ostracismo era uma forma de desterro da Grécia Antiga. De tempos em tempos ocorria uma votação em que os indivíduos considerados uma ameaça à comunidade podiam ser deportados. Então, utilizando de um espaço de cerâmica, né, ostraca em grego,
os cidadãos anotavam o nome da pessoa impopular para que ela fosse banida por 10 anos. Apesar da punição, não havia prejuízos para o condenado no que se referia a direitos e bens. A gente vê, né, às vezes isso acontecia aqui no Brasil, por exemplo, quando um deputado, um senador perde, né, um presidente, um prefeito, perde o cargo, ele fica, então, punido durante algum tempo, 8 anos, por exemplo, sem poder se candidatar e sem poder votar também, tá? Então, essa prática é uma prática antiga desde a Grécia Antiga. Na democracia participativa, né, que acontece em muitos países, a possibilidade dos cidadãos opinarem sobre o orçamento é um dos procedimentos de exercício da democracia participativa. Então, em muitos países ocidentais, como da América Latina, a democracia representativa mostrou-se incapaz de fazer que os governos agissem de acordo com os interesses da maioria dos cidadãos. Então, a democracia participativa surgiu como alternativa de superação das deficiências do sistema representativo, já que os dois não são necessariamente antagônicos. Suas principais propostas buscam ampliar a participação cidadã nos assuntos públicos e reduzir a distância entre representantes e representados. Então, apesar de não ser amplamente adotada, a democracia participativa visa propiciar uma ação política mais igualitária, baseada em grande número em grupos sociais, que articulados em rede contribuem para orientar as ações governamentais no sentido de atender às necessidades da maioria dos cidadãos. Então, um dos exemplos desse modelo de democracia é o orçamento participativo, né, que eu falei agora há pouco para vocês. Que tem o intuito de sujeitar o uso dos recursos municipais à opinião pública. Por meio de reuniões comunitárias, as propostas são coletadas, prioridades são votadas e, com base nessas emendas, é elaborada a lei orçamentária anual, que depois é encaminhada ao Poder Legislativo para votação. Nesse caso, a sociedade civil passa a preencher espaços que antes eram ocupados por uma elite burocrática, muitas vezes distante da realidade da população local e que atende a outros interesses. Então, de acordo com o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, a democracia participativa é exercida por mecanismos que buscam ampliar a participação social. Essa maneira de atuação do cidadão procura superar falhas do modelo representativo, já que este se tornou um método de formação de governo quando deveria ser uma prática social, que inserisse na política os atores sociais excluídos. A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria democrática moderna, os autores, né, os famosos, que em meados do século XVI surgiu a ideia de autonomia do indivíduo, que deu origem ao individualismo e ao liberalismo político. A concepção de democracia que se desenvolveu com base nesses princípios assumiu um perfil bastante diferente daquele utilizado na Grécia Antiga. Se antes a democracia estava diretamente ligada à ideia de igualdade, em sua nova versão passou a se relacionar primordialmente com a ideia de liberdade. Em decorrência dos ideais desenvolvidos naquele momento histórico, o principal dilema político fundamentava-se na limitação do poder do soberano, que às vezes se confundia com o próprio Estado, na ampliação das liberdades individuais, como o direito a dispor da propriedade material e a defender-se judicialmente. Até hoje, grande parte do debate político tem como defesa os ideais liberais ou a crítica a eles, né? Então, nessa perspectiva, o filósofo Thomas Hobbes, a constituição e o funcionamento de uma sociedade pressupõe que os indivíduos cedam, por transferência, seus direitos naturais, mantendo somente o direito de conservarem sua vida ao soberano. Esse autor entendia que os seres humanos em estado de natureza, isto é, compartilhando do direito a tudo o que existe, em razão de não haver limitação legal,
tende a agir pela força e pela violência para conseguir o que desejam, o que acabaria provocando uma guerra contínua entre todos. Por isso, para disciplinarem a si mesmos e garantirem bem-estar físico e material, seria necessário que os indivíduos firmassem um contrato social, regulado por uma autoridade soberana. Então, Hobbes manifestou preferência pela monarquia absolutista, né? Porque ele acreditava que as assembleias e os parlamentos estimulavam os conflitos graças às disputas de diferentes facções e partidos. Então, esse poder absoluto defendido por ele se justificava pela transferência dos direitos dos indivíduos ao soberano. E é em nome desse contrato social que que o poder deve ser exercido e não para a realização da vontade pessoal do soberano. Por conta dessa perspectiva, Hobbes não pôde ser considerado defensor da democracia. Entretanto, seu pensamento é importante, pois serve de parâmetro para as reflexões sobre a organização do poder construídas posteriormente. Ele não deixa de ser importante, mesmo que esse tipo de pensamento não se enquadre dentro da teoria democrática, né? Para ele, era como se houvesse uma troca, né? Os súditos trocariam com o soberano em troca de segurança, por exemplo, seria um contrato social, e o súdito obedeceria o soberano, neste caso. Então, já no século XVII, John Locke, né, também filósofo inglês, propôs uma reflexão diferente da de Hobbes. Para ele, o poder soberano deve permanecer nas mãos dos cidadãos, que são os melhores juízes dos próprios interesses. Então, cabe ao governante retribuir a delegação de poderes ao garantir as prerrogativas individuais, segurança jurídica e propriedade privada. Assim, o contrato social teria uma função de garantir os direitos naturais para todos. Esse pensamento é uma das bases do liberalismo político. Entretanto, deve ser ressaltado que sua implantação não permitiu a construção da igualdade propagada por Locke, mas foi uma das estruturas da consolidação do poder da burguesia. Então, as ideias do Locke são uma referência para o desenvolvimento da democracia representativa. Tá? Um exemplo do que acontece na Inglaterra, em Londres, as decisões políticas do Reino Unido são principais exemplos desse tipo de democracia proposta por Locke. Tá? Então, para ele, o princípio da maioria é fundamental para o funcionamento das instituições políticas democráticas, assim como as leis, que devem valer para todos. Por isso, segundo Locke, a elaboração das leis precisa estar a cargo de representantes escolhidos pelo povo, que exerceriam o papel de legisladores no interesse da maioria. O regime político proposto por ele é uma democracia representativa, tá? Indo adiante, com o suíço Jean-Jacques Rousseau, ele se preocupou com o problema da legitimidade da ordem política. Então, para Rousseau, a desigualdade ocasionada pela propriedade privada é a causa de todos os sentimentos ruins do ser humano. No contrato social, é preciso definir a questão da igualdade e do comprometimento de todos com o bem comum. Se a vontade individual é particular, a do cidadão que vive em sociedade tem consciência disso, deve ser coletiva e voltada para o bem comum. Então, a participação política é, portanto, ato de deliberação pública, que organiza a vontade geral, ou seja, traduz os elementos comuns a todas as vontades individuais, né? Esse seria, portanto, o núcleo do conceito de democracia. No livro Contrato Social, de Rousseau, ele afirma que a democracia só pode existir se for diretamente exercida pelos cidadãos, sem representação política, pois a vontade geral não poderia ser representada apenas exercida diretamente. Então, para ele, a democracia direta é o único sistema legítimo de autoridade e de ato político. A gente vai entrar agora no Montesquieu, né, em O Espírito das Leis,
o filósofo e político, ele afirma que a igualdade da democracia é algo muito difícil de garantir plenamente. Então, partindo do princípio de que é necessário um controle externo para que os sistemas políticos funcionem bem, Montesquieu defende a criação de regras que estabeleçam limites aos detentores do poder, a fim de manter a liberdade dos indivíduos. Por isso, propôs a divisão da esfera administrativa em 3 poderes ou funções independentes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, de maneira resumida, cabe ao Poder Legislativo as funções de fiscalizar o Poder Executivo, votar leis de interesse público, né, municipal, estadual, federal, e, em situação específica, julgar autoridades como o Presidente da República ou os próprios membros do Parlamento. O Executivo é o poder do Estado, que, nos moldes da Constituição de um país, tem por atribuição governar a nação e administrar os interesses públicos, colocando em prática políticas públicas e leis, e garantindo o acesso aos direitos. Por fim, o Poder Judiciário é exercido pelos juízes, que têm a capacidade e a prerrogativa de julgar com base nas regras constitucionais e nas leis criadas pelo Poder Legislativo. Essa semana eu estava assistindo o Fantástico, né? E tinha lá, mostrou uma reportagem de pessoas no domingo que foram na frente do Palácio do Planalto fazer manifestações contrárias ao STF. Então, a derrubada do STF significaria a derrubada também da democracia no nosso país, né? Como eu disse anteriormente, esse poder, né, que seria o de julgar as autoridades, né, que é o de interesse público, tanto municipal, estadual e federal, ele faz parte da democracia e ele foi algo assim muito defendido por Montesquieu, né, na sua obra O Espírito das Leis, tá? Então, só para finalizar, a democracia na perspectiva de Montesquieu, ela seria garantida pelo equilíbrio entre os 3 poderes, assegurando assim maior liberdade aos indivíduos. A liberdade, porém, só existiria com moderação, o que equivaleria a fazer tudo o que as leis permitissem. Pois se um cidadão pudesse fazer tudo o que as leis proibissem, não teria mais liberdade, porque todos poderiam fazer o mesmo. Lembrando, gente, não confundir a liberdade de expressão com crimes, né? O que a gente está vendo acontecer aqui e muito é crimes cometidos principalmente pela internet, que são confundidos, entre aspas, por algumas pessoas como liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão, né? Eu não vou entrar nos exemplos que vocês devem estar acompanhando aí, inclusive semana passada e essa deflagraram algumas prisões a respeito. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele está investigando alguns casos de fake news, por exemplo, e que também ferem os princípios e também é crime o que algumas pessoas vêm cometendo, né, ameaçando alguns dos ministros do nosso Supremo. Então, para finalizar, eu vou falar do Marx e do Engels, né, que vocês já devem estar carequíssimos de saber, de ouvir falar desde o primeiro ano, que eles acreditavam que um governo democrático seria inviável numa sociedade capitalista, pois a regulação democrática da vida não poderia se realizar com as limitações impostas pelas relações capitalistas de produção. Então, seria necessário mudar as bases da sociedade para criar a possibilidade de uma política democrática. Então, para entender a posição desses 2 autores com relação à democracia, é necessário entender também como eles percebem a função do Estado na sociedade capitalista. Então, para Marx e Engels, os princípios que protegem a liberdade dos indivíduos e defendem o direito à propriedade tratam as pessoas como iguais apenas formalmente. O movimento em favor do sufrágio universal, por exemplo, que é o direito de votar, de igualdade política, é reconhecido por Marx como um passo importante, mas segundo ele,
seu poder emancipador está limitado pelas desigualdades de classe. Desse modo, as democracias liberais seriam cerceadas pelo capital privado, que restringiria sistematicamente as opções políticas. Então, de acordo com esse olhar, a liberdade nas democracias capitalistas é puramente formal, pois a desigualdade de classe prevalece. Então, nas palavras do Marx, na democracia liberal, o capital governa. Eles tinham uma visão bastante pessimista em relação, né, principalmente ao capitalismo, tá? Gente, como eu já disse para vocês, eu gravo essas aulas pelo Zoom, né, não pelo Meet, mas eu acredito também que pelo Meet deve ter alguma restrição de tempo, né? E eu tenho só 30 minutos de tempo disponível para gravar a aula. Não vai dar tempo, vai ficar muito longo. A partir desse slide aqui, 13 até o 40, eu coloquei um texto sobre a democracia no Brasil, né? Que a história da democracia no Brasil é bastante conturbada e difícil. Esse assunto eu tratei um pouco com vocês na formação dos estados brasileiros. Então, é uma revisão, mas que é muito importante vocês entenderem agora sobre a ótica da formação da democracia no Brasil. Aqui eu coloco algumas dos principais acontecimentos históricos, né, do que aconteceu na democratização de 45, essa instabilidade, o golpe militar, né? Eu perpasso todas essas fases do Brasil, né, a consciência democrática. É muito importante que vocês leiam isso daqui, tá? Ó, o impeachment de Collor novamente, né? O Brasil pós-revolução de 30, o papel das Forças Armadas, tá? Isso aqui é muito importante para que vocês compreendam também e para que vocês consigam realizar os exercícios propostos, que eu vou estar colocando também em anexo, tá? Vou colocar junto em anexo, então, esses slides que eu usei nessa aula, que eu tratei sobre a democracia, que nós vamos ainda continuar na aula que vem, porque falar de democracia e não falar de direitos humanos e cidadania não dá, né? Então, nas próximas aulas nós vamos falar ainda sobre direitos humanos e cidadania. E esse material aqui, então, seria um complemento, tá? Do que foi falado aqui, principalmente para que vocês compreendam o Brasil, tá? A formação democrática no Brasil. Outra coisa, eu vou falar bem rapidinho. Eu tô para marcar uma live com vocês pelo Meet, né? Eu fiquei sabendo que a Fernanda marcou, os alunos que participaram gostaram muito, então eu também quero, tá bom? Não é uma aula, vai ser um bate-papo, tá? E vocês podem também tirar dúvidas a respeito, tá? De atividades que foram postadas agora no segundo trimestre, tá bom? Então, eu aguardo vocês. Essa é a aula de hoje, então. Ficou bastante extensa, porque o assunto ele é bastante abrangente também, tá? Falar de democracia é isso. E a gente ainda não parou por aqui, tá certo? Até a próxima, então.